E aí, tudo bem? Eu sou o Leopoldo, aqui seja bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. Nessa aula a gente vai estar falando sobre uma coisa extremamente importante, que é histórico de preço de um ativo no mercado financeiro. Olha só, você já deve ter, você que já começou no mercado financeiro, já deve ter percebido que existem duas palavras que são muito utilizadas no mercado. Uma delas é suporte e uma delas é resistência. Só que poucas pessoas utilizam uma terceira palavra que é mais utilizada entre o meio dos traders de elite, que é o preço de referência. O que significa o preço de referência? Bom, por exemplo, a gente já sabe que números redondos, números máximos, são números que podem representar suporte ou podem representar resistência. Um exemplo, quando a bolsa estava lá embaixo e ela estava subindo em direção aos 100 mil pontos, a gente esperava que os 100 mil pontos fosse um ponto de resistência, porque é um número redondo. Quando uma ação está ultrapassando um número redondo, esse número redondo ou próximo dela, desse número, deve servir como um ponto de resistência ou um ponto de suporte. Só que tem uma coisa que é muito importante, que é o histórico de preço e o preço de referência. O que significa isso? Quanto mais tempo você está no trade, quanto mais tempo você está no mercado fazendo as suas operações, mais pontos de referência você vai acumulando na sua cabeça, mais histórico você vai acumulando. É o que muitos chamam de tempo de tela. Por exemplo, nesses últimos dias eu tenho operado muito avidamente, muito presente no mercado e eu percebi que o ponto de 104 mil pontos tem representado muita resistência e muito suporte. Dá só uma olhada. Deixa eu te mostrar aqui agora o que seria esse negócio dos 104 mil pontos. Os 104 mil pontos é um ponto que tem segurado muita resistência em muita região importante. Não significa que vá continuar segurando para o futuro, mas para trás segurou. Então olha só, deixa eu marcar aqui, esse daqui é o ponto de 104 mil pontos. Deixa eu botar ele um pouquinho para cima. Na verdade, deixa eu botar ele direto aqui ó, no 104 mil pontos. Ponto. Olha só. Hoje já segurou, o mercado já abre no 104, ele bate, desce no 104, bate, desce no 104. Aqui foi mais ou menos a região onde eu estava vendendo, né? Aqui foi onde eu estava vendendo nessa região do 104, puxando para baixo de novo. Se eu for olhar os pontos anteriores, né? Deixa eu limpar isso daqui. Se a gente for olhar os pontos anteriores, aqui segurou nos 104 mil pontos, aqui segurou 104, aqui segurou 104, aqui segurou 104, aqui abriu o mercado e foi direto para 104 e desceu, depois segurou no 104, e lá para trás também era um ponto muito importante de suporte, 104, 104, 104, rompeu, segurou 104, né? Então pontos importantes que vem sendo desde o dia 21 de julho. Então, isso é você marcar esses pontos importantes do gráfico e sempre se lembrar deles. Então, beleza. Quando eu estava aqui em casa hoje com o meu celular na mão, eu estava vendo o mercado nesse ponto, eu resolvi fazer um trade. E olha só o que aconteceu. Na hora que eu abro essa operação, eu estou operando aqui, no caso, com 500 contratos, tá? O meu ponto de cobertura está logo ali em cima, logo no 103.918. E o meu ponto de queda desse mercado, meu ponto de venda foi no 103.865. O que isso significa? Significa que eu estou aguardando que o mercado caia para baixo desses 104 mil pontos, porque essa região de 104 mil pontos tem servido como suporte ou resistência por vários e vários dias. Então, o 104, nesse momento, ele tem servido, nesse caso, como uma resistência, porque o preço está indo em direção a ele. Aí eu vou lá e faço uma operação de venda em um local específico. Você percebe que eu vendi ali no 103.865, praticamente no 104 mil. Ele está a 135 pontos de diferença. Então, se o preço subisse muito acima dos 104 mil pontos, eu poderia segurar um calorzinho. Se o preço está descendo aqui, eu posso aguardar que ele vai deslanchar para baixo um pouco mais. Como eu estou com uma operação com 500 contratos, o que eu estou esperando aqui nesse trade é que a gente movimente pelo menos uns 100 pontos nessa operação. Então eu estou procurando nesse trade aqui por volta de 10 mil reais de lucro, tá? Eu estou vendido 500 contratos no 103.865, o meu ponto de cobertura está no 103.918 ou 915 e nesse momento você percebe que lá em cima tem um ponto muito importante, que é o famoso gatilho invisível. O que é o raio do gatilho invisível? O gatilho invisível ele é um gatilho onde ele tem
um candle invisível bem dentro dele. E a gente faz essa leitura do candle invisível através do pavio. Então, se eu estou em uma região que eu acredite que é um ponto de resistência no gráfico, como é o caso que eu estou acreditando aqui nesse trade dos 104 mil pontos, quando eu estou na região de resistência, o meu gatilho invisível vai ser quando o meu pavio da vela estiver para cima. A cor da vela pode ser indiferente, pode ser uma vela verde ou pode ser uma vela vermelha. O importante é que lá, exatamente nos 104 mil pontos, você percebe aqui que aquele candle, o pavio dele vai exatamente lá em cima, né? Quase que nos 104 mil pontos. Ali demonstrou, então, confirmou um ponto de resistência, a vela desceu, deixou um pavio para cima e deixou um candle vermelho. Nesse momento aqui eu estou vendo um super gatinho invisível. Olha só, o candle era verde, um candle de força lá em cima, e aí o candle recua e fecha lá embaixo. O que significa? Que o lado vendedor, a ponta vendedora, está atacando esse mercado. Então, se você está em um ponto de resistência e a ponta vendedora deixa pavio para cima, você tem então ali uma região boa de venda e um ataque vendedor. Então, nesse caso aqui, eu estou com 4 mil, 2 mil nesse momento, 2.500 de lucro nessa operação. Estou almejando aqui por volta de 100 pontos nesse trade, capturar aqui 10 mil reais, mais ou menos o que está de distância ali do meu ponto de cobertura. Esse é o meu valor que eu estou em busca nessa operação aqui. A gente está sim em uma movimentação de alta e eu estou acreditando que o mercado vai cair. E por que meu trade está tão pequeno assim? Porque eu faço scalp contra o movimento principal do ativo. Sempre você que é iniciante do zero, faça operações a favor do movimento. Se o mercado está subindo, compre. Se o mercado está descendo, venda. Nesse caso, o mercado está subindo e eu estou vendendo. Ou seja, estou fazendo o contrário do que eu indico. Mas eu estou fazendo uma operação de scalp aqui. O que é um scalp? Scalp é uma operação de tiro rápido, com mais contratos e você busca menos pontos. Então, nesse caso, eu estou buscando ali uma média de 100 pontos com 500 contratos, que vai dar mais ou menos, aproximadamente, uns 10 mil reais de lucro nessa operação. Qual que é a sacada desse trade, então? É o ponto de referência, é o histórico do preço. A gente já tinha visto, eu particularmente, já tinha visto que esse ponto dos 104 mil pontos estava segurando, era uma região de muita batalha, de muita briga. A gente não ultrapassava tão facilmente e nem descia tão facilmente desse ponto de 104 mil pontos. Quando o preço está se encontrando de novo lá em cima, eu vou lá e faço uma operação para aproveitar essa queda que o mercado pode apresentar lá. Então aqui o mercado está vindo com força nesse momento, R$ 6.500 de lucro, R$ 7 mil reais de lucro aqui agora. Fechou um candle vermelho forte para baixo. Vamos aguardar aqui o desenrolar dessa operação. Pavio para cima nesse candle, que é ótimo, perfeito. 8 mil reais. 8.500, 9.000, 9.900. Vamos ver, 10 mil reais. Fechando essa operação agora para 10 mil reais de lucro, exatamente como era o meu alvo esperado. Aproximadamente uns 100 pontos com 500 contratos. Esse aqui é o lucro que eu tive hoje, tá? Dia 3 de agosto foi 14 mil reais, arredondando a operação que eu tive hoje de lucro. Então, qual que é a sacada dessa aula? Primeiro, quando você é iniciante, você está recém pegando agora o mercado. Quanto mais tempo for passando que você está ali ativo no mercado e atento aos preços, às oscilações, aos níveis de resistências, etc., você vai pegando, então, pontos de referência históricos do preço, que aí você consegue, quanto mais tempo você está no mercado, você consegue lembrar, por exemplo, na semana passada tinha um ponto muito forte de resistência e o mercado está lá agora. Bom, você associa, você se lembra que lá atrás tinha um ponto de resistência exatamente onde você estava, então isso basicamente vai diminuindo a necessidade de estar sempre fazendo uma análise nova, porque você vai estar sempre com aqueles números na sua cabeça. E isso, quanto mais ativo você for, quanto mais tempo de tela você tiver, mais você vai ter esse ponto de referência, esse histórico de preço na sua cabeça. Então a sacada desse vídeo é isso. Não tente inicialmente querer memorizar as coisas, deixa fluir. Com o passar dos dias, com o passar das semanas que você vai estar no mercado, você vai automaticamente analisando, fazendo as análises e daqui a pouco você vai lembrando de coisas para trás e isso vai te ajudar bastante. Eu aqui fiz apenas um trade com o que aconteceu na semana passada. Então espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Scalp contra a tendência sempre. Não fiz um trade de alvo aqui porque eu estou contra o movimento do ativo. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo.
E se inscreve no meu canal também, passamos de 800 mil pessoas, é o maior canal de Day Trade do Brasil e cada vez mais pessoas tendo suas vidas transformadas através da Bolsa de Valores e também através dos meus métodos e das minhas técnicas. Eu espero que isso que eu te falei hoje tenha servido de alguma forma para você. Aplica, aprende os pontos de referência e os históricos de preço nos próximos dias no mercado e vamos juntos operar rumo à elite sempre.